1, 2, 3, 4. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Come on, come on, come on, come on. Bem, Ebenezer, você tem condição de apresentar? Tem condição de apresentar? Então vamos lá. Eu gostaria que você anunciasse, porque nós conversamos muito rapidamente, de que se trata, antes de botar na tela. Você vai mandar. Olha, esse vídeo vai ficar disponível na página da Federação, na página da FBB, na página da ANAD, se ela quiser, na página de qualquer associação que queira. Tá? Você não faz isso? Olha, um texto do Ebenezer, eu gostaria de pedir a vocês de uns 10 minutos a 15 minutos. Ele me promete que não vai gastar tudo. E vocês vão. E depois tem debate. Veja bem, eu preparei aqui a apresentação de 4 temas. Esses 4 temas, se nós fôssemos, se eu fosse apresentá-los em palavras, iria levar um tempo enorme. Então, eu sugeri a mim mesmo fazer uma apresentação em slides, porque resume, diminui as palavras, diminui a conversa, tá certo? E vocês vão ver, então, digamos assim, fica mais fácil. Agora, depois de apresentar os 4 blocos, com um pequeno comentário em 1 minuto, então aí nós podemos debater, voltar, se vocês quiserem, e debater cada um dos temas, certo? Acho que será mais fácil assim. Dessa forma, eu penso que eu vou me ater entre 5 e 10 minutos tempo de passar os slides, ok? Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós falamos muito em aglutinar. Essa primeira. Não. Mas se você quiser, quem quiser, a gente pode mandar. Eu vou pegar uma lista daqueles e-mails, eu posso mandar, ou Isa manda. A Isa manda. Tá certo? Não, mas aí ele fica no escuro. Pode deixar. Pode deixar aceso. Pode deixar aceso, tá bom. Pode deixar aceso. Não. Aí, tá ótimo. Olha, nós falamos muito. Fica claro. Mas nós falamos, rediscutimos, repensamos, usando todas essas palavras bonitas, mas a coisa não sai do concreto. Eu acho, na minha opinião, nós estamos batendo uma porta que não se abre com os métodos que estão sendo utilizados para tentar unir o pessoal. Eu acho que nós temos que encontrar uma maneira realmente de aglutinar o pessoal, os associados, enfim, aglutinar essa força que nós temos, e é uma força de fato. E depois, então, nós comentamos como. Agora, eu quis mostrar no slide, fazer uma demonstração do que é a força do pessoal, dos associados da Brevê. Veja bem, nós temos, eu selecionei só 12 principais EPP, EPPs, como a gente poderia dizer. Nós somos, então, 700 mil associados só nesses aí. Quase 700 mil. Eu multipliquei isso aqui por 1,5 pessoas dependentes por associado, para então ter um universo de pessoas que estão vinculadas aos planos de pensão, os planos de pensão. Então, aqui, o associado mais os dependentes, então nós passamos para ter 1.700.000 pessoas. Isso é muita gente. É muita gente. Como é que nós aqui, só em 12, nós temos 700.000 pessoas e nós não temos um poder político, nós não temos um poder de representação, nós não temos nada. Nós estamos assim, soltos. Mas por que como? Agora, veja, por exemplo, o que é que acontece. Eu fiz uma comparação com os países que têm população inferior a 1 milhão. Aqueles 12 fundos de pensão com 700 milhões estão aqui. Você me ensina, eu vejo os países que tem aqui. Agora veja, eu mencionei Chipre por causa de uma relação muito próxima que é entre Chipre e Israel, eu não conheço bem lá. É um país independente, no
meio de uma guerra entre Turquia e Grécia, mantém a independência, é organizado e é um país. Como é que eles conseguem manter isso? Aí você tem, então, aqui, esse pessoal, que esses aqui estão, digamos, abaixo do... E veja que aqui não se fala, falando somente comparando com os associados. Esse pessoal aqui, abaixo de 300 mil habitantes, você tem Islândia, que é um excelente país, pequeno, mas é um excelente país. E temos aqui uma coisa interessante, Estado federado da Micronésia com 100 mil habitantes. E são 4 estados. Como é que esse pessoal consegue se organizar numa federação? Claro que lá tem oposição, claro que lá tem diversos grupos, mas eles conseguem se organizar e conseguem viver. E como é que nós não conseguimos? E aí você tem aqui o Vaticano, que dispensa o Vaticano, é mais poderoso do que, até se você pesar bem as coisas, do que o próprio Estados Unidos. Né? Tanto é que nem precisa de exército. Não é verdade? Eu não sei se nenhuma outra alusão, por exemplo, o Lula consegue esses títulos que ele consegue por aí afora, mas ele não consegue um título de cidadania nenhum desses países aqui abaixo. Não consegue, simplesmente não consegue. Porque eles não dão. Cidadania daqui para baixo é para quem nasceu lá. E não é, ele tem que nascer de pai e mãe nascido lá. Então, eles se preservam, eles se organizam e eles funcionam como país. Tem partido da oposição, tem partido da situação, não são ditaduras, nenhum deles, e são organizados. E nós, os 700 mil, só naquele grupo de 12, nós não conseguimos nos organizar. Isso que eu queria mostrar a vocês. Aqui é interessante, mas esse me chamou muita atenção. O Estado Federado, tanto é que eu vim criar para falar do Federado, são 4 pequenos estados, totalizando 100 mil habitantes. Bom, então eu pensei o seguinte: nós temos de encontrar aqui, em vez de ficar só falando, uma maneira de umas ações associativas, mas de fato, né? Então a gente tinha que unir, nós temos uma quantidade enorme de grupos na internet. E nós, quem recebe mensagem, recebe a quantidade tão grande, inclusive de mensagens repetidas, que termina assustando. Ninguém consegue ler todas as mensagens que se envolvem nos grupos a respeito dos mesmos assuntos. E falta objetivo. Eu pensei que deve haver uma cooperação entre as associações entre si. Como é que pode ser essa cooperação? Poderia ser, por exemplo, na emissão de comunicados conjuntos. Comunicados conjuntos para exatamente ser mais objetivo na comunicação e não ter tantas ideias. E não chegar a situação em que a gente chega na eleição e o pessoal se afasta do eleitor, não vota, porque uma parte, como eu disse, mas a outra parte deixa o conhecimento. Então nós temos uma quantidade de mensagem muito grande, mas nós não temos objetividade. A outra coisa que eu acho que teria haver uma maneira de reforçar a FAAC, porque o que é que ocorre? Ela é a federação nossa que reúne, digamos assim, de forma oficial, as associações. E eu acho também que nós teríamos de juntar os associados da FREDI ou das outras EPPs naquele grupo, pelo 12, para que a gente forme realmente um grupo maior, coeso, de todos aqueles que sofremos um grande problema. Porque esse negócio nós estamos discutindo aqui, a cessação do patrocínio do Banco do Brasil, mas isso não é só com a FREDI. E há outros fatores também que não são só com a FREDI. Então, nós queríamos nos juntar com esse pessoal. Essa união poderia ser via grupos, e via ANAPAR. Mas, via ANAPAR, então nós vamos ver o bloco seguinte. Nós falamos da ANAPAR. Para mim, foi uma surpresa enorme quando eu vi uma das mensagens, a ANAPAR representando o grupamento dos aposentados junto a CNCP. Mas
eu fui ver o que é a ANAPAR. E procurei pela origem, fui ler os estatutos. Então, eu vim aprender, entender o que era a ANAPAR, depois que eu li os estatutos. Não sei quantos conhecem, não sei quantos leram, mas eu decidi fazer uma espécie de leitura sumária, que a gente vai ver aqui rapidamente, sem comentários, tá certo? Depois, então, por exemplo, aqui. Olha, a ANAPAR foi criada em 2001, portanto ela tem 11 anos e ninguém conhece. Ela já tem uma representação nacional que eles se atribuíram, eu digo se atribuíram porque a ANAPAR é uma pessoa só. Se a representação nacional representação social, cultural, jurídica, política. É demais, não é? Eu penso. Agora, o artigo 3º é um órgão nacional de representação e defesa de interesses difusos, coletivos e individuais, dos direitos e reivindicações dos participantes ativos e assistidos. Quem foi que depurou esse pessoal? Não tem legitimidade. Como foi que surgiu isso? Então, agora, e ele veja bem, e aqui junto às autoridades competentes, poderes públicos, que engloba tudo, né? Patrocinadoras, entidades de previdência com jurisdição e todo o território nacional. Eu acho isso uma coisa impressionante. Existe um órgão desse e nós não sabemos. Nos representa até politicamente. Bom, e mais, a ANAPAR estende, ela decide estender, porque ninguém votou isso. Ela estende a representação aos servidores públicos. Isso aqui não importa para a gente, mas importa por decorrência. É para mostrar apenas o poder que ela se atribui, tá certo? E estende ainda aos participantes de entidades de previdência aberta. E vocês vão ver porque é que eu mencionei esse artigo. Está aqui uma relação dos dirigentes da CNCC. Lá embaixo você vê José Ricardo Sacerão representando, mas olha, veja o detalhe, representante dos participantes assistidos de plano independente de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar. E Cláudio Luiz, que é a segunda dele, também vai dizer como suplente, titular e suplente. Mas veja um detalhe aqui, não é a ANAPAR que nos representa, porque a ANAPAR não tem esse poder jurídico de nos representar. Então, foi o que aconteceu. Ele se colocou lá. Do lastreado na ANAPAR, ele se colocou aí. É uma situação. Mas, veja bem, ele não está representando da ANAPAR. Os outros todos têm. O que é que eles representam? Eles nos representam. Não só a sociedade da Previdência, como o de todas as outras entidades. Você já disse que eles não têm mais de 10 mil sócios? Como? Você já disse aí que eles não têm mais de 10 mil sócios? Não sei. Ele diz, mas eu não. Vamos ver, vamos para frente. Nunca eu conheço a história da ANAPAR, sei que ela foi fundada e os motivos pelos quais ela foi fundada. Foi para aparelhar a representação dos participantes de competição, em decorrência da Lei 109 e 108, que foram consequência da emenda constitucional número 20, a lei que criou a 109 prevê a representação dos participantes em subvenção através de uma entidade, e essa entidade representará também nos conselhos. Entende? E aí, como não existia nenhuma entidade que representasse os segurados da Previdência Complementar, as entidades que existiam eram ligadas a uma empresa, por exemplo, a AFPB, que é a maior entidade representativa dos funcionários do Banco do Brasil, tem aproximadamente 40 mil associados. A ANAPAR hoje tem 10 mil associados. Eles fizeram isso para aparelhar essa representação. No congresso que se realizou em Brasília, eu estava lá presente, juntamente com o doutor Sérgio Nóbrega, que era diretor da FPB e era presidente da Unidas. O doutor Sérgio Nóbrega ofereceu a eles, para que não criassem esse órgão, ofereceu a eles a Unidas, para que eles assumissem a direção da Unidas
unificando todo mundo. Eles se recusaram porque eles estavam de olho exatamente nessa representação do CGPC, que agora é o CRPS. Então, por causa disso, como eles falam em nome de, são quase 13 milhões de seculares, eles sempre são eleitos para nos representar nesses conselhos. Aí a gente vai chegar nessa questão de eleição. Eles são eleitos. Agora, só um instantinho, só para quem não sabe, a Gema, que está ali, a esposa do Sérgio Rosa. Desculpe. A Gema Gema de é a esposa, ela falou. Sim. Eu não sou contrário que tenha sido criado. Como foi criado, então para cima dele. Mas vamos para frente. No artigo 6º, ele disse que a ANAPAR poderá promover, como substituta processual em nome de seus associados, ações civis e públicas, ações judiciais, tratado de caráter coletivo, etc. Em nome dos partidos, independente do interesse dos participantes. Olha, é um negócio nem nebuloso, mas a verdade é que, com base nisso, que ela está agindo. Agora, aqui vem a questão da eleição. No Estatuto da ANAPAR tem uma aberração tão grande que eu não sei como nós não aceitamos uma coisa dessa. Leiam aqui todos os participantes ativos da artigo dele. Quem são os participantes? Os ativos, participantes ativos, assistidos à identidade de prévia complementar e seus parentes até o terceiro grau. Como é que pode ser uma coisa dessa? Posso fazer um parênteses? Pode. Só para vocês entenderem por que isso daí surgiu. O Rui Brito deve saber. Não, mas pode. Na Previ, eles têm uma proposta de se criar um plano de benefícios, um plano instituído, para prever e administrar, que seria o ANAPAR prévio. Por isso que eles incluíram aí, isso aí foi uma mudança que foi feita depois, para que os parentes até terceiro grau, a Previ pudesse gerir esse fundo de previdência dessas pessoas. Eu não ia fazer. Toda família, seria um plano família da Brasil. Não, mas eu não queria fazer, mas vou fazer agora. É o seguinte, eu concordo, mas então, esse negócio da ANAPAR prévio teria que ser outro estatuto e outra entidade. Era que, então, no caso da Previ Família. Então, no caso do Previ Família, eles criaram um segundo grupo. Mas não dentro do Estatuto da ANAPAR, porque esse pessoal, ele teoricamente, ele está decidindo pelos associados a assuntos que não tem nada a ver com a ANAPAR prévia. Então, se eles queriam admitir parente até terceiro grau, eles criariam a ANAPAR prévia, fariam o estatuto dela, e nesse estatuto ele faria isso, não aqui. É isso. E esse estatuto não está embora. Não, é uma associação. Vamos deixar para depois. É pessoa física. É pessoa física. Mas vamos ver. Então aqui, ó, aqui repete, tá vendo? São considerados associados todos os participantes, tal, e seus parentes até terceiro grau, tal. Então, eu insisto em dizer o seguinte: a ANAPAR é uma coisa, a ANAPAR precisa filiar o outro, é outra coisa, outra entidade. Certo? Agora, são responsáveis por administrar. Isso aqui é ligeiro, é praticamente padrão, mas só para alertar na memória de vocês. Corpo social, plenário, etc. Tudo político. Muito político, plenário, conselho da liberdade. Agora, vem as eleições. Nas eleições, o que é que acontece? Eles são delegações regionais, mediante critérios de proporcionalidade e regulamento definidos, critério de proporcionalidade e o regulamento de eleição definido pelo Conselho Deliberativo. Vocês não acham isso uma graça? Como é que pode ser que ele cria um critério para ele se eleger? Eu acho isso. Bom, a Assembleia Geral do sentido, bom, trienalmente, agora outra coisa, a Assembleia Geral, a Assembleia se reúne por convocação por edital que será publicado com 30 dias de antecedência em jornal de grande circulação nacional e no site da entidade. Quem vai fazer isso? E que jornal de grande circulação é esse? Não diz nem define isso. Agora, trienalmente, dentro do mesmo sistema, quer dizer, com uma reunião de assembleia, aí então eles se reúnem e fazem a eleição. Essa reunião, como vocês vão ver, vão delegações, eles têm no século anterior, vocês viram que é delegados regionais. Então, é uma delegação de cada delegação regional, de cada representação regional, proporcional aos sócios daquela coisa. Vão aqui, o Rio de Janeiro, São Paulo, não sei o que é. Eles se reúnem
entre eles e faz uma eleição. Muito simples. E nós ficamos sem saber de nada. E eles se perpetuam. Eu não acredito numa eleição, entendeu? Que fosse uma eleição que não seja com todos os associados. Ele tem o direito de votar ou não votar. Mas não uma eleição privada dentro de uma sala. Bom, aí vem o seguinte, o Conselho Deliberativo tem 42 membros. Eu acho que funcionário. Pois é, então, desses 42 são constituídos como. Veja bem, aqui é o Conselho Deliberativo. Ele é constituído dos 15 diretores executivos e dos 27 representantes regionais. Quer dizer, ele mesmo junta 15 diretores executivos, que eles são do próprio Conselho Diretor. É outra aberração. Mais para frente, então. Aqui tem a relação dos diretores. Até aqui, diretores disso, aqui tem até um diretor de plano, convênios e eventos. E aqui tem as diretorias regionais, certo? Artigo 39, representantes regionais, segundo 27, etc. Eleitos. Aqui é interessante também, porque o mesmo sistema, eles têm a Assembleia Geral Ordinária comandatável. Isso é quase uma repetição. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, responsável pela fiscalização estatal, será composto de 3 membros, efetivos, respectivos, suplentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária. Aquela mesma reuniãozinha ali. Então você vai ser esse o discípulo. Não há eleição, de fato. Há uma eleição, quer dizer, mais formal, mas não é do conceito de uma entidade que pretende ser representativa de associados. Muita gente não sabe, está dizendo aí que a ANAPAR toma decisões e tal, até contestável, se pode tomar essa decisão nova representar. Eu não sei se todos eles sabem que a ANAPAR entrou com ação direta de constitucionalidade do Supremo em relação à Resolução 26. Então, não sei, eu acho que não foi consultado ninguém. E a preocupação, o ação vai decidir o nosso destino pelo seguinte: pode ser um tiro no pé. No Supremo Tribunal Federal. O Supremo já não acolheu o recebimento, mas estão insistindo. Se der uma decisão, porque ele diz que não é caso de acordo com relação à resolução. É uma coisa técnica lá, jurídica. Mas se por acaso os caras chegarem lá e decidirem ter uma influência governamental e os ministros do Supremo decidirem que é constitucional, derruba todas as ações que estão embaixo e acabou. Isso. Acabou. Isso é o assunto. O Supremo vai a 26, vai ser, porque o Supremo, então, eu estou dando a informação, porque eu acho que talvez mais da metade aqui não sabe disso. Mas tem outro ponto também, Gilberto, que o Saceron, ele era conselheiro na época que foi aprovada a CGPC 26. E o que é que ele fez? Ele se retirou da sala. Se vocês olharem, ela foi aprovada por unanimidade. Ele se retirou da sala. Por ordem, né? Era Pimentel, que era Vamos para frente, que eu tenho ainda explicação que eu estou gastando mais tempo do que previsto. Desculpem, mas olha, vem aí as receitas da ANAPAR. Eu estou fazendo um vínculo dos estatutos, porque eu sou representado da ANAPAR. E decidi apresentar para vocês, que pode ser que vocês se interessem. Veja bem, os recursos de contribuição invertida pelos associados. Ela diz, não sei, 10 mil associados, inclusive aqueles parentes da terceiro grau, e ela cobra R$25 por ano. Veja bem, muito bem. Mas ela tem recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas públicas e privadas, nacionais ou internacionais. Como é que pode ser que uma entidade que não representa que tipo de convênio ou acordo que rende dinheiro para a entidade, eles podem fazer com a entidade internacional? Que tipo de acordo pode ser? Agora, fora disso, essa palavra acordo, que tipo de acordo a ANAPAR pode fazer que rende dinheiro para ela? Em nosso nome? Eu acho que é muito. Isso é brincadeira. Aí então eu fiz uma continha simples. Para terminar, né? 10 mil que ela diz que tem, multiplicar por 25 ao ano, dá 250 mil por ano, claro. Dividido por 12 dá 20.100, 20 mil por mês. Mas e como é que ela remunera 42 mil por 42 membros da diretoria? Uma explicação. E os custos fixos? Quem paga? A remuneração
Então, aí eu fiz o seguinte, eu evitei fazer uma tabela, mas disse que aqui tem receita, despesa, receita. Isso tem que ser contrabalanceado com outras receitas que no estatuto, que são convênios, acordos, etc. Tem que ser. Doações, a gente diz doações. Como? Tem doações. Eu acho que sim, doações. Doações. Agora é o seguinte, para contrabalancear isso aqui e isso, ele tem convênios, acordos, etc. Não pode ser sim, mas alguém contribui, e eu não acho que quem contribui com a ANAPAR contribui desinteressadamente. Essa é a minha... Eu me associei à ANAPAR quando ela foi criada, porque eu achava que isso era interessante, e até hoje nunca me cobraram nada. Mas não precisa cobrar de você, porque eles têm isso aqui. Tem certeza que não estão cobrando? Porque é uma vez por ano, você deve pensar Você está conferindo fazer uma cobra? Ele não precisa cobrar, isso aqui é irrisório para ele. Eles têm isso aqui embaixo. Você imagina o custo fixo da ANAPAR. Só imagina, vocês têm inclusive aqui a representante de outras associações. Benesse, a Cecília aqui colocou bem os sindicatos aqui. que banca ela. Sim, mas eles não são remunerados. quando eu fiz esse quadro, eu quis dar uma quem colabora, quem paga, quem dá as doações, quem faz isso, faz aquilo com a ANAPAR, não faz desinteressadamente. Os autores dessa inconstitucionalidade que está no Supremo é a ANAPAR mais o tráfico político. Pois é, que também normalmente não representa. Não recorreu o risco de Esse é um assunto da ANAPAR que eu consigo terminar. Veja bem, eu acho que dificilmente, eu não acho que está sendo errado, eu acho que ele está certo. Errado sobre nós que é certo. Mas a gente não teve opção? Qual opção? Teria a opção se nós agíssemos. E aí eu quero deixar aqui a minha sugestão, além da tela de reforçar a área, etc., e a associação, se aglutinar de uma forma ou de outra, deixar a ideia de formar uma confederação que nos unisse, e os outros grupos nos unissem sob essa confederação. Porque nós não vamos tirar essa aceleração da ANAPAR. Quando diz a eleição daquele, é esquecer o assunto. Ele não precisa sequer de contribuições dos associados. Então, eu penso que o certo seria formar uma confederação e implementar a federação nossa com outras associações e outros, porque nós não somos só previndo. Outros fundos de pensão. E outros fundos de pensão, e formar uma confederação. Os fundos de pensão, dentro daquele quadro que não nos comparamos com outros países. Bom, cessado a ANAPAR, a gente depois, se for o caso, volta para discutir alguma coisa. Senhor, agradecer a atenção de vocês.